Estamos de volta com o Amazônia em Debate, hoje discutindo o grande potencial mineral que o estado do Amazonas tem na exploração do potássio, em grandes minas existentes na região metropolitana da cidade de Manaus, aqui em Altazes e também se espraiando para Itacoatiara e Nova Olinda do Norte. Meus convidados, deputado Sinésio Campos e também o secretário estadual de mineração, Daniel Naba. Deputado, eu fiz aquela pergunta ao senhor no final do bloco passado, se a gente vai ser um mero exportador do potássio ou se a gente gera uma cadeia produtiva que vai agregar riqueza aqui na nossa região. Porque para mim é muito recorrente aquela ideia, por exemplo, do que nós vivemos aqui, Daniel, no final do século XIX e início do século XX, onde a gente extraiu látex, fazia aquela bola enorme de borracha e mandava o beneficiamento para fora daqui. Não agregava riqueza aqui, concentrava riqueza aqui no local. E aí, o potássio oferece essa oportunidade da gente agregar riqueza aqui? Olha, a diferença que nós defendemos, uma mineração sustentável e que seja fonte de geração de emprego e renda aqui no nosso estado. Trabalhando exatamente com conhecimento científico, preparando mão de obra qualificada, mas sobretudo entendemos que os exemplos equivocados de estados vizinhos, cito aqui um exemplo do estado do Pará, que utiliza a exploração mineral, que se extrai seu minério para ser industrializado no sul e no sudeste, eu entendo que não é o caminho. Ou então, às vezes, minérios que são trabalhados, industrializados em outros países. O que defendemos aqui e a política mineral do nosso estado, que o governador Omar, quando criou uma secretaria de mineração, geodiversidade aqui, que está sob o julgo do secretário Daniel Naba, tem um grande propósito. É a primeira secretaria da Amazônia de mineração e temos uma grande preocupação. Qual é a preocupação, Elias, que nós defendemos? Primeiro, que agregue valor, porque uma rocha, o minério do potássio saindo daqui para ser industrializado em outro canto, não gera uma cadeia produtiva. Então, por isso, a silvinita, que é o minério do potássio, agregado aqui, sendo beneficiado aqui, uma indústria propriamente dita de transformação, agregando, por exemplo, com gás que possuímos aqui, que tem uma alta concentração de nitrogênio, que é a ureia, né? que é um dos fertilizantes extremamente necessário, e como também temos no sul do Amazonas, né? lá para as bandas de Apuí e de Humaitá, grande concentração de reserva de fósforo, ou seja, o NPK, que é um superfosfato triplo, que é exatamente esses três minérios que faz o NPK, são os elementos minerais básicos para o setor da agricultura, tanto do agronegócio como a agricultura familiar. Então, por isso, eu não tenho dúvida que o caminho que nós estamos trilhando, Elias, é ter aqui na Zona Franca de Manaus uma indústria de fertilizantes que possa produzir insumos de forma conclusiva e que seja beneficiado aqui e não em outro canto, né? Então, eu tenho certeza que essa cadeia produtiva agrega valor, gera emprego, vamos ter qualificação de mão de obra local, que não queremos somente o subemprego, mas também empregos qualificados, que por isso, tanto a Universidade Estadual como também a própria CETAM prepara essa mão de obra. Vamos à participação da Izinha Toscano agora. Elias, o internauta pergunta qual o impacto ambiental da exploração do minério e se é preciso desmatar alguma área na superfície das jazidas ou poluir algum recurso hídrico. Daniel Naba. Bom, todo impacto existe. A atividade humana ela tem impactos diversos. Mas esse impacto da mina, ele não é observado na superfície porque é uma mina subterrânea. Então, para que você explore, você tem que descer num elevador e fazer todo o buraco lá embaixo e depois trazer a produção aqui para cima. A gente teria o quê? Espécie de portos? Porque o minério sobe, evidentemente, mas você terá que ter pelo menos uma clareira para a estocagem dele e, consequentemente, a saída para navios. É mais ou menos um sistema de uma planta industrial nossa, comum aqui no polo industrial. Então você tem
a uma área onde você vai criar toda uma construção da transformação desse minério que vem bruto e sai ele na forma do potássio, né? E a mina subterrânea, ela não tem impactos, a não ser a relação do sal. O sal é um ingrediente dentro da produção, e é importante colocar, que ele não será jogado no rio. Esse sal, que é produzido junto com o sal de potássio, ele será tratado e reposicionado para De onde dentro. sai o sal, secretário? Cada 1 milhão de toneladas que você produza de potássio, você produz 3 milhões de toneladas do sal de cozinha. Então, a cada 1 milhão, 1 milhão de toneladas. Então, a cada 1 quilo de potássio, você tem 3 de sal. 3 de sal. Então, a gestão desse sal... sal também, né? Isso que é a Um silvinita. cloreto de potássio, cloreto de sódio. A rocha silvinita é exatamente isso. Ela é um cloreto de potássio e o cloreto de sódio, que é o sal nosso de cozinha. Então, existe a possibilidade de se estabelecer aqui plantas cloroquímicas, plantas de soda cáustica, que utiliza esse sal e estabelece-se uma nova rotina de produção, porque é uma grande quantidade. Muito desse material pode ser aproveitado pela própria indústria mineral no estado vizinho, o estado do Pará. Então, existem contribuições importantes, mas o que nós viemos fazer recentemente em Sergipe foi criar, a partir do intercâmbio com a Secretaria de Meio Ambiente local e a própria divisão de meio ambiente da empresa Vale, a construção do nosso termo de referência. O termo de referência é a fase atual onde a empresa ela vai submeter todos os estudos de impacto ambiental. Entre esses estudos estará de que forma ela vai fazer todos os tratamentos necessários para que ele possa produzir o potássio e colocar esse sal em condições corretas em termos de sustentabilidade. E isso foi um elemento importante. Nós estamos nos reunindo já na próxima semana com o presidente do IPAAM para entregar já esse relatório dessa visita, fruto, né, do intercâmbio dos técnicos de lá com os nossos técnicos do IPAAM, que visitaram e percorreram exatamente cada fase dessa planta industrial. E o mais interessante, falávamos, deputado, quando nós estávamos visitando a planta de refrigeração, do outro lado tinha uma fazenda com gado. Então, Altazes, que é também uma região de produção de leite, vai ter uma configuração muito parecida. Vai ter a planta industrial e, de repente, do outro lado tem uma produção leiteira convivendo com harmonia, desde que toda a empresa mantenha os seus altos padrões de sustentabilidade. Para onde vai o sal que sai da mina? Depois do intervalo, o senhor me responde. Daqui a pouco a gente volta.